mais uma Cozinha da Mensagem, o nosso podcast da Comunidade da Vila, aonde a gente conversa sobre texto bíblico, teologia bíblica e a gente tenta preparar aqui a base das pregações que a gente faz. Se você está assistindo esse podcast ou ouvindo no Spotify, a gente já pregou essa mensagem. Você, depois desse podcast, você pode ir lá procurar a mensagem equivalente aqui. A gente está no meio de uma série na nossa igreja chamado Parece, mas não é, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. E hoje aqui na nossa mesa estão os pastores, líderes de ministério. Muito legal. Quero começar com o meu lado direito. Simval, tudo bem, Simval? Tudo bem, tudo bem. E aí, corrida as coisas? Eu não pensei na pergunta Paulo, de abertura, né? São Paulo, você não pode dizer que você tá... Não, tô bem, tô levantando de manhã, fazendo um devocional, tô cuidando bem das minhas crianças, tô trabalhando. Você nunca pode falar isso. São Paulo, você tem que dizer correria, o espírito da cidade. Tô sempre na correria, tô sempre ativo. Teve greve hoje. Greve. Peguei trânsito. Tudo. E aí, Vitor Fontana? Tudo bom? Correria? Eu queria ser um dos que tá de greve. Ah, é? Mas não tá, né? Não tô. E todo paulista sabe que você fala, você tá bem, como é que tá o lado financeiro? Tá, não tô ganhando tão bem, não. Tem que reclamar um pouco. Como é que você tá do lado financeiro? Tô ótimo. Nossa, lógico, você encontrou uma igreja perfeita. Não, eu vou reclamar pro meu chefe, que assim na cara. Perdeu a chance. Perdeu a oportunidade. Não, eu faço no privado, não vou fazer aqui com câmera assim. Sabe, vai ganhar. E aí, Gustavo, tudo bem? Beleza, Marcão. Correria? Ah, como é que tá? Tirou as coisas da que ele mora em Jundiaí. Mora em Jundiaí. Tá tranquilo. E a gente tá aqui com a Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. É o primeiro podcast? Podcast da cozinha. Da cozinha? Aham. Legal. A Luísa faz parte da equipe ministerial, nossa teóloga aqui. Muito legal. Prazer, bem-vinda, viu? Muito bom estar com Pode vocês. ajudar. Você vai fazer o papel do Paulo ou um papel que participa? O cara nem tá aqui pra se fazer o papel do defender. Ah, mas eu tô falando com a esposa dele, daí, cara. Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos nas parábolas e a gente escolheu uma parábola para hoje. Não é a mesma ordem. Para quem tá nos assistindo ou ouvindo, não é a mesma ordem que a gente grava que vai para o ar ou que vai para o domingo, né? A gente grava com uma antecedência de 3 semanas, ou às vezes 4, para poder ter um alívio ali e o pregador que for fazer escolher com mais calma, sentir ali. Que a gente é muito organizado aqui na equipe. A gente tá aprendendo, você sabe que eu tenho planejados. esse orgulho. Eu tô falando isso meio com orgulhinho aqui. Olha só. Você tá, que a gente tem essa opção e é bom, sabia? Eu que prego mais, quando você abre ali os 3, você olha assim, como é que foi a semana passada, vamos, qual que vai ser, qual que é o espírito que está ali, de Deus está mandando, e a gente vai, eu acho que é bacana, eu acho que é uma boa opção. Não dá em todos, por exemplo, nos 10 mandamentos a gente tinha que seguir. Então não dava pra escolher. Não, verdade. Mas mesmo assim a gente fez com antecedência, né? Com antecedência. Mas agora tá mais tranquilo. E a gente escolheu uma parábola hoje muito interessante, que ela não é mais na área da agricultura. Não é agro. Não é agro, não é pop, mas é muito legal. É uma que vai falar muito sobre perdão, vai falar sobre um pouco de justiça, vai falar do reino, né? Todas as parábolas praticamente são sobre o reino ali, o que Jesus está trazendo, mas essa é um pouco diferente. Como é que ela é denominada? Aquele título que não é inspirado por Deus, mas as Bíblias vêm. O servo vêm. impiedoso. O servo impiedoso tem... Acho que esse é o jeito mais famoso. A NVT, que é criativa. NVI, o servo impiedoso, eu acho que nas Almeidas deve ser algo parecido. NVI é o servo impiedoso. A NVT que é mais criativona. E os caras botaram a parábola sobre a importância do perdão. Ah, mas daí não sei qual que é. O cara vai falar pra... Não sei qual que é. Pode ser tantas falam sobre perdão. Mas realmente, Servo impiedoso é mais legal. Legal. Deixa eu ver como é que é na Almeidona, vai. Vamos fazer a... Deixa eu ver como é que é na mensagem. Oh, meu Deixa eu ver como é que é no original turco. Na Almeida, na Almeida, cara, a parábola do credor incompassível. Nossa, esse é verdade. É o seu barriga, isso aí. Almeida Revista, é o seu barriga. Almeida Revista e Fossilizada, isso aqui. Atualizada. Não, tem muito ouvinte nosso que gosta. Não fala A mensagem é uma história de perdão. Uma história de perdão. Não, é uma história... Ô, Eugênio,
Uma história de perdão. Não. Fala da gente. Você que é tão... Não, mas se você vai contar para as tuas Não, ele vai crianças, falar mas correndo com os cavalos contar que não pra um- perdoam. A sombra da planta imperdoável. Imperdoável. Tá, calma. Chega de piada. Vamos ler qual versão que a gente vai ler aqui. A gente já percebeu que a NVT não é tão queridinha assim mais. Não falou deserto. E quando a gente for falar sobre aquela outra parábola, vai ser outra linguagem. Mas, Isso, tudo mas bem. a NVT até então é a mais Não, a contextual- NVI foi a melhor de hoje. da outra. De hoje? Ah, hoje foi. Mas a gente tá escolhendo por título, né? Não dá, né? Gente, calma. Não dá, calma. O título nem foi tradução. O Saião tá ganhando do Kirchner aqui. É isso aí. Vai lá, lê aí, NVT. Não, tem uma coisa aqui que é uma questão de perícope, que é o seguinte, vamos ler no 23, que é onde começa a parábola, ou a partir do 21, que é onde começa o contexto da parábola. Ó, a NVI fala que a partir do 21 a perícope começa aí. Só para os nossos ouvintes entenderem, perícope é o menor trecho fechado em si mesmo que a Bíblia traz. A Bíblia não traz isso, mas todo o enredo traz essas divisões. E aí os tradutores, eles dão um espaçamento um pouco maior para saber quando você começa um texto, quando você termina, se você quer um menor Uma trecho unidade possível. mínima. É uma unidade mínima. E aí já tem uma... Aí sim é uma discussão mais relevante, aonde Interpretação começa ali o sentido, porque pode mudar dois versículos a mais, dois versículos A a menos. Almeida começa no 23, a NVT começa no 21, a NVI começa no 21. Então vamos NVT aqui, como a gente já tem de tradição. E para nós não faz tanta importância, porque a gente vai trazer o que vem bem antes e um pouco que vem depois, Sim. já considera isso. Mas quando você vai fazer o seu devocional, é importante isso aí pode fechar um pouquinho mais. Se você parar num texto e fechar toda uma teologia ali, isso pode ficar complicado. Então vamos lá? Vamos lá, não, fala o texto. Mateus 18, a partir do versículo 21, a parábola termina no 35, Tá bom. que é longo. Longa, parábola longa. Tá, então vamos lá. Se eu cansar no meio, você continua, Gus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Ai, gente, eu já fico com medo quando eu vou pregar isso aqui, que esses finais que não são tão legais, a gente, se deixar por último, fica difícil aquele final, né? Não. Mas esse é um tipo de... Algumas parábolas eu consigo... Que isso, meu Deus! Escuta, ouve Ainda bem que é a palavra do Senhor. Veio a nós a palavra do Senhor, do celular. Apertei sem querer. Dizendo. Desculpa. O Will Version falando em voz alta. Aí. Algumas parábolas, alguns textos, dá para fazer algumas inversões na homilia para que a gente não perca uma lição importante, mas que acabe Um final feliz da novela. não um final feliz, mas uma palavra mais esperançosa.
E esse aqui me parece que não vai dar muito não, porque se você fez essa inversão, não altera a ordem dos fatores altera o produto. Aqui, vamos falar sobre isso. A gente pode começar um contexto aqui de Mateus, talvez o enredo aqui. De novo, a gente já falou um pouco sobre ele quando a gente vai pregar lá na frente sobre a vinha, o senhor da vinha que chama todos, que chama os seus empregados, 1 às 6, outro às 9, outro meio-dia. O contexto aqui de Mateus tem muito a ver com quem é o maior, tá? Importância. E o contexto mais próximo aqui está sobre perdão. Então é interessante, estamos falando sobre perdão, entra um pouco sobre perdão, porque a gente vê a parábola da ovelha perdida, você está falando sobre um resgate, sobre o maior é o que está perdido e tem que perdoar. Então tá tudo a ver sobre maior, como alguém que não precisa de perdão. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou um judeu melhor. Eu sou alguém que não precisa perdoar, que não precisa ser perdoado tanto quanto o outro. Eu tenho meus erros, mas eu não sou um bom crente, sou um bom religioso. E aí tem essa parte aqui que Pedro vem perguntar sobre quantas vezes eu devo perdoar. É típico assim, vocês podem me interromper, mas parece que é assim. Jesus está falando muito sobre perdão, e aí Pedro quer, mas sistematiza isso, traz na lei assim. Deixa eu saber. Porque a primeira pergunta é assim, quando a gente vai falar de graça, não, você é salvo pela graça. Mas qual que é o limite da graça? Quanto eu posso pecar para que deixou de ser graça e eu estou abusando? Trazendo para perdão tá bom, eu entendi, Jesus, que você manda eu perdoar. Mas qual é o limite de eu perdoar para não ser um otário? Alguém que tá assim, toda hora o cara tá bancando. Tem uma hora que não dá mais para perdoar. Qual que é a lei aqui? 7 vezes tá bom? 7 vezes tá bom. E o número 7 é um número... eu que gosto muito de ver a hermenêutica dos números, os números na língua, principalmente na língua hebraica, e aqui a gente tem autores hebraicos, está dizendo o seguinte, ele traz um número, mas ele traz um significado junto. Eles gostam de trazer numa linguagem primitiva, igual o hebraico, você comunica muita coisa numa dimensão semântica, eu lembro do semântico lá que a gente explicou, uma dimensão semântica maior do que é a própria palavra. O 7 é uma palavra que a gente talvez é a mais comum, que é o perfeito, assim, a gente vai 7 vezes, assim, a gente vai ver a criação em 7 dias. Plenitude, a gente vai ver de alguma maneira, completa, né? Perdoei até onde era para perdoar, né? Mais que isso, a gente gosta muito de falar a plenitude, mas o que é o completo? É assim, você vai trabalhar 6 dias para completar esse tempo, o 7º você descansa e adora o Senhor. Então, esse é o 7º. Então, com a criação em 6 dias e o 7º Deus descansando, o 7 ele tem esse sinal de, cara, chegou a esse ponto, tá bom, tá perfeito, completo. Em outras palavras, o que você está falando é que Pedro está chutando aqui um número bom pra caramba. Número bom. Bom, e não necessariamente é 7. Ele tá falando assim, é um número... pode ser assim, 7 vezes... Não é necessariamente só quantitativo. Não é quantitativo. Ele tá dizendo assim, é um número onde o meu discernimento tá... Pelo menos é o que eu entendo aqui. Eu não me prendo ao número. O número é muito mais simbólico do que exato. Tanto que o de Jesus... De 70 também não é... Você não vai ficar contando quanto é 70 490. vezes... 490. Até porque tem tradução que é 7 vezes 7 e não 70 vezes 7. Isso. Então... A gente até pode alguém falar já assim. escreveu dizendo que é 70 vezes 70. A gente pode... Então vamos entrar já nisso. Então só primeiro assim, quanto a gente vai? Um número razoável assim, você perdoar até você perceber que o cara tá com mau caratismo? Cerca de 2. Vai dar 7 ali? Até um tempo. E é uma pergunta... Margem de 2 para mais. É uma pergunta muito honesta. Honesta pra gente, Pedro. né? Pra gente, e pra gente responder. A gente se faz essa pergunta. A gente faz a pergunta. Vamos perdoar. Se você tem um marido que te trai, uma esposa que te trai, um cônjuge que te trai, tá bom, eu perdoei, vamos continuar casando. Aí fez de novo. Aí, até Nem quando precisa eu vou ir tão poder longe, né, reivindicar Marcos? o Nem meu... precisa ir tão longe. Não, tô só jogando aqui com uma coisa... Bem menos alguém que, de alguma maneira, um amigo, alguém próximo, que às vezes dá uma mancada com você, Isso. dá um... Ainda que fosse um 7 literal. É bastante. 7 é bastante. 7 é bastante. Assim, olha, se a gente for pensar numa pessoa do nosso convívio, tipo um amigo mesmo, e o cara deu uma mancada, deu 2...
geralmente quando tá na quinta, você já tá aí, fulano. Quinta? Nossa, o Vitor tem um bom coração, Não, hein? quinta ainda tá ótimo. Terceira já não dou mais moral. Então, mas é isso. É isso. O 7 é um número alto, cara. 7 é alguém muito misericordioso. Sabe quem que você perdoa 7 vezes e perdoa mais, na real? Filho. Isso é uma boa, porque assim, Jesus está te chamando tratar o próximo como seus filhos. E Nesse mesmo assim, sentido filhos de deve amor, ter um né? limite. Então, Tem pois uma é. hora que você fala assim, mas- cara, já vi muito pai chegando no limite e falando, não dá mais. Até pela educação dele, né? A gente mas- Agora, vamos lá. E aí Jesus ele dá essa resposta, que na maioria das traduções é 70 vezes 7. Que tem um hiperlink aí muito claro. com Lameque, né? Com Lameque, que na verdade o hiperlink não é com Lameque, o hiperlink é com Com Caim. exagero e Caim. Então, vamos Mas é com Lameque. Sim, lógico. Vamos lá. História, né? Eu vou falando e você me corrige, Fontana, se eu estiver errado. Tá. A história aqui, vamos lá. Os dois filhos de Adão e Eva. Caim e Abel. Caim é o mais velho. Fica com ciúmes porque a oferta que Abel fez foi aceita e a dele, do primogênito, não foi. E aí Deus vai lá e fala, Caim, se você fizer o certo, você vai ser aceito. Mas o pecado está à porta. É a primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia, que é referente à serpente ou algo que está querendo devorar ele. E ele Está deixa ser espreita, devorado. né? O pecado está espreita. Está espreita, a porta, ou arranhando, como se fosse assim, esse bicho vai te atacar. E a moral da história, Caim... E a palavra é, cumpre a você dominá-lo, porque é natural do dominador que tá arranhando. Isso, mas eu só tô Não, eu aqui. acho que tem um ponto importante no que ele tá trazendo, que assim, quando ratat, essa palavra no hebraico aparece a primeira vez, e você tá usando esse tipo de verbo e esse tipo de contexto, para uma coisa acho que é muito importante e cabe aqui, talvez nem tanto na pregação. É a primeira vez que o pecado tá aparecendo, e essa primeira vez o pecado é extremamente concreto. Ele não é uma abstração. Ele é algo que existe na realidade, quase que tangível. Ele é mais que tangível, ele recebe vida, né? Com essa Isso. coisa Isso é esse tesouro. ato de É muito interessante uma fera. que Caim, ele leva o irmão pro campo ou pro deserto, a palavra ali pode ser, e ele se torna essa fera que vai matar o irmão. Ele vai transformá-lo em próprio pecado. E aí, quando ele volta, Deus vai falar que foi isso que você fez, cadê o seu irmão? Por acaso eu sou guardião do meu irmão. E aí o sangue do seu irmão está clamando. E aí tem várias coisas, mas uma das coisas é que ele é o primeiro personagem que a gente vê Deus perdoando. E deixa um sinal. Existe um perdão aqui. E aí quando ele vai ter a pena, que é o exílio, só que ele fala, mas Senhor, eu vou ser vingado, eu vou ser morto. E ele recebe um sinal, que é um sinal como assim, não vou deixar você ser vingado. Isso eu vou te proteger, como uma espécie de perdão. E aí ele vai fundar uma cidade que o seu descendente, talvez seria, se a gente fosse literal, neto, mas é um descendente assim, um descendente que vai vir, que é Lameque. E Lameque vai fazer um cântico. E é nesse cântico que ele vai dizer sobre, eu fui, o meu antepassado. Mas a atitude dele qual que é? A atitude dele é terrível. Lameque é uma figura de Ele fala, eu vou chutar o balde. A atitude de eu vou ser Lameque tão é de um grande beneficiado. guerreiro, um gigante desses guerreiros que são sanguinários. Ele já é o primeiro a possuir 2 mulheres. A gente não tem isso, mas a gente vai vendo um cara que vai rompendo nos padrões da sexualidade. Ele vai transformando a maldição num prazer. Ele é o paradigma do patriarca da antiguidade. É isso. Isso, mas o grande também, chefe de uma grande teologicamente, cidade. ele é o paradigma do mal, de alguém que está Porque abraçando um o mal. grande chefe de uma grande cidade na Bíblia hebraica, ele vai ser percebido como essa pessoa. Se você quiser pensar no Lameque como o primeiro faraó, é essa a ideia. Isso, exatamente. É alguém terrível. É alguém que conseguiu Hot, muito quase. poder. É isso. Mas tá tudo ali na mesma... É alguém que conseguiu muito poder e que nesse muito poder ele faz um cântico onde ele oprime as mulheres, ele é sanguinário e ele fala exatamente Ainda diz, isso. quero ver alguém me pegar. Meu Antepassado, Caim, foi vingado 7 vezes. Seria vingado 7 Seria vingado 7 vezes por Deus. Eu vou fazer mais que Deus. Eu vou vingar 70 vezes 7. E esse 70... Aí o Fontana vai poder nos ajudar, trazendo um poder, porque esse né? 70 é a mesma palavra de 7.
Então, dependendo do contexto, 7,70, ele Não, ganha... e tem variação textual também, tem variante textual aí. O texto massorético difere da Septuaginta, então depende qual que é o texto que você está usando para traduzir, se você vai usar ou 70 ou 7. A gente não sabe qual que é a melhor tradução. Mas a moral da história é a mesma. A moral da história é a existe mesma. Um aumento em algum grau. Não, assim. eu vou chegar nesse ponto. O que eu acho que é importante para quem está lendo o texto em casa? Se a sua Bíblia traduz 7 vezes 7 em Lameque, vai traduzir 7 vezes 7 aqui em Mateus. Se ela traduz 70 vezes 7 lá em Lameque, vai traduzir 7 vezes 7 em Mateus. E aí é isso que você falou, Gustavo, porque assim, a gente não sabe qual que é a certa, mas em ambas a ideia é que Lameque é o superlativo da vingança. Se Caim é vingativo, Lameque é uma espécie de superlativo da vingança. A vingança é levada ao extremo, às últimas consequências, ao maior tipo de vingança que pudesse imaginar. E não é à toa que Jesus usa isso num contexto de perdão. Ele inverte, essa é a grande sacada antes da parábola. A gente está gastando muito tempo nisso, mas a gente vai entrar já na parábola. Vale a pena. Mas essa é a grande sacada de Jesus. Ele fala: o que o pecado fez de vingança, de maligno, eu estou revertendo 70. Então, é quase como assim, né? O perdão Pedro, o que você conhece na lei, você nem se compara pelo que eu estou trazendo no amor e na vida de sacrifício. Ô, Marcos, só antes da gente entrar na parábola, uma coisa que me chamou a atenção, pensando em contexto ainda, no contexto em que Pedro faz essa pergunta, Jesus está dando a instrução de como corrigir um irmão. A ofensa de um irmão. Como corrigir, ou seja, como lidar com situações de Conflito, alguém pecou contra mim. Alguém que peca contra você. Litígio. Exato. Muito parecido ao Sermão do Monte. Exato. O que parece ali que está sendo uma questão entre eles, né? Uma questão de convivência. Sim. Se é um grupo que está convivendo e está tratando de um assunto, a gente, por inferência, né? Aqui já imagina que imagina que tem coisas ali que o pessoal está convivendo, pisando no pé, com umas ofensas, porque é coisa de quem vive junto, comunidade, família, vizinhos, condomínio, esse condomínio tipo não de coisa, acontece né? isso não, condomínio. Mas é muito interessante, porque é exatamente antes de Jesus preparar para a parábola, ele está dizendo: olha, Pedro, você vai ser preparado, e eu estou começando uma nova humanidade, uma nova família, onde o perdão é a maior marca, onde o amor é a maior marca, e não mais a vingança, ou até mesmo o que a gente chama de justiça. O amor é o que vai levar. Eu acho que isso é importante, porque todo o público que está ouvindo Jesus falar esse número que para nós a gente deu toda essa volta, eles já sabiam muito bem do que se trata. Na hora eles falam: nossa, ele usou o negócio que era a maior referência de vingança, de sanguinário, para alguém que vai perdoar. Então ele está dizendo: ó, eu estou dando regras de como você deve perdoar o seu irmão, mas se lembre, a gente vai ser marcado por uma pessoa que perdoa exageradamente. Isso é um ponto legal. Você vai ser exagerado no perdão. Exatamente. Imagina você falar isso, Marcos. Você vai, a partir de hoje você é uma ou pessoa para um que vai ser religioso, exagerada no ou para um perdão. judeu da época de Jesus, você vai ser zeloso pelo perdão. É. Você vai ser um cara que não negocia com amor e perdão. Porque o zeloso é por justiça e vingança. E não por Por isso perdão. que eu falo, exagerado no perdão. Fica aqui Mas você sabe que, pensando num aspecto mais de definição desse perdão, né? Eu acho interessante que esteja nesse contexto do como corrigir um irmão, porque às vezes a gente ouve perdão e a gente acha que perdão é deixar pra lá. É esquecer. É não confrontar. E Jesus claramente aqui, ele está dizendo, ele está ensinando os seus discípulos o jeito certo de confrontar alguém. Interessante mesmo. Ele fala, ó, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe atenção para o erro. Então, ele traz o contexto do perdão, não num sentido de, ó, perdão é você não levar em consideração, não confrontar, não trazer à tona. A gente, quando vai perdoar, a nossa tendência, pelo menos a minha, vou falar do meu,
me dá preguiça de confrontar. Porque, assim, já tem que perdoar. Aí confrontar Deixa too só much. esquecer é melhor. Eu prefiro confrontar e não perdoar, ou perdoar e não confrontar, mas os dois juntos é muito. Até porque o confronto assim, esse confronto. Esse confronto De Mateus 18 é um confronto ele de é um resgate. confronto, exato, é um confronto Exatamente. que só beneficia quem está sendo confrontado. Raramente a pessoa que está sendo confrontada entende dessa forma. Mas é isso. Cara, não, e é muito interessante. A gente que é pastor vive muito... Vou dar um contexto mais comum. Traição no casamento. E geralmente quem foi traído, ele fala assim, gente, eu não me pus nessa situação, por que eu tô tendo que viver isso? E por que eu tenho que, teoricamente, confrontar ou viver esse tipo... Fala, pois é, você não se pôs nisso, mas você vê como no evangelho a gente ainda tem... Quando a gente é traído, em qualquer sentido, a gente ainda tem mais um passo. Além de perdoar, tem que... Cara, vamos ajustar isso aqui, cara. Processar o perdão. Processar é Aí difícil. tem o outro lado, que é o seguinte, aquele que é chamado a confrontar, ele também raramente é capaz de enxergar o benefício desse confronto. Porque, na verdade, o confronto em si mesmo, ele não é um benefício, mas ele costuma trazer uma virada de página que a gente não enxerga antes, na hora que está confrontando. E que é diferente do perdão, vou deixar pra lá, não vamos falar sobre isso, né? Varre debaixo do Porque tapete. eu acho que o perdão, e aí até entrando um pouco nessa questão do perdão ser 70 vezes 7, eu acho que o perdão é um caminho a ser percorrido. Que não é uma coisa uma hora, perdoei. Parou de doer, sabe? não É um é. caminho a ser percorrido. Especialmente dependendo do tamanho da ofensa. Não necessariamente são várias ofensas que eu preciso perdoar. Quantas vezes eu vou perdoar a mesma ofensa, sabe? Pode ser no também. caminho. E às vezes, também, nesse espectro do relacionamento humano, às vezes é a mesma ofensa muitas vezes. Sim, é a mesma ofensa. O relacionamento... Não é repetir o tipo de ofensa. O que por exemplo, que eu vejo aqui é isso. É uma coisa que aconteceu uma vez. Entende? E aí você perdoar aquela mesma coisa num processo longo. Não sei se é isso que você está falando. Também. Eu acho que e também no sentido da Às vezes ofensa é um que tipo se de repete. ofensa e a pessoa Porque faz de tem novo, ofensas, né? tem ofensas. As duas coisas são Você fortes pra perdoa, gente. mas as circunstâncias, o tempo, as coisas trazem de volta. Eu costumo dizer muito, por exemplo, a ofensa que aconteceu num casamento foi perdoado, mas não deu para continuar junto. E por algum motivo ou outro. E tem um filho. As E essa parada consequências vão dos ficar filhos todo serem, dia. às vezes, irem pro fim de semana, é um tipo de coisa que você não tem como virar uma página. Vai ficar vindo à tona a o onda tempo vai vir todo. mais do que 70. várias vezes. As coisas vão ser Agora, trazidas. o Porque a gente tem que lidar com a casos questão do emoção. perdão e pensar que perdão e confiança estão em linhas diferentes, né? Se a gente considerar isso, então é esse processo da confiança que está o tempo todo sendo redefinido pelo processo do perdão. A gente tem que toda hora estar voltando na linha da confiança e construindo. Então, todas as vezes a gente tem que estar nesse lugar. Porque, às vezes, a confiança não é reconstruída nunca. E, às vezes, ela pode ser maior do que jamais foi. Mas me parece que na Mas o parábola perdão não tá Jesus condicionado vai à definir confiança. mais ou menos a dimensão do perdão. Vamos falar dimensão do perdão no foco que ele quer dar. É lógico que se a gente falar sobre só a primeira parte, ela abre um leque maior. História. Agora eu vou fazer uma parte de exibicionismo. Esses dias aí eu estava numa entrevista com um dos grandes autores sobre parábola, que é o Greg Bloomberg. Craig Bloomberg. Blom. Já acabou o exibicionismo dele. Gostei, achei Não sei o bonito nome do isso. cara. Não. Mas é um dos grandes. Mas é um dos grandes. E você tava lá. O Craig Bloomberg. E acabou tudo. Eu não queria fazer isso. Você fez! Mas foi bom. É bom que vocês já quebram tudo. É melhor do que o Marechal Teodoro que eu fiz. Eu, você e o Paulo. Bom, agora vocês são babaca, vocês me tiraram do foco. Aí. É só pra humildade, Marcos. Fala do dia que Tava você na tava com seu amigo entrevista, Craig. Eu não com conheço o Craig Não, eu também pessoalmente. não conheço. Você Eu fui conhece? chamado para participar de uma live e eu fiz uma pergunta para ele sobre o limite de como a gente pode desfragmentar... Do humor, o limite de como a gente pode desfragmentar uma parábola. E ele respondeu uma coisa muito interessante, ele usou essa parábola. Ele falou, não, as cenas... ele fala assim, um exemplo, ele usou esse exemplo.
Se um dia eu for contar uma história para vocês de 3 cidades que eu fui visitar e como elas são, você na sua cabeça já está dividindo. Ah, essa cidade é tal, essa cidade é tal, essa cidade é tal. Então, as cenas, às vezes, numa história, já faz a divisão sem ter que você ter Jesus explicando. Aí ele usou essa parábola para explicar. Essa parábola tem 3 cenas. E eu acho que é interessante. Eu falei, cara, foi uma das perguntas mais legais porque a gente tenta criar regras de interpretação nas parábolas, é muito difícil, porque não tem muito regras ali. Mas eu achei interessante isso. Aí vai contar de alguém muito rico, um rei muito comum também na época de Jesus, alguém que governa, que tem... Ele não é um rei necessariamente no sentido de político, mas ele é tão rico que ele é um rei. Que ele acaba tudo girando em torno dele. Tem poder absoluto em alguma... algum poder absoluto. É uma esfera ali. Vocês veem assim também essa primeira cena. Essa primeira cena. E aí ele tem um cara que deve muito dinheiro que uma vida toda não paga. Eu até fui ver o texto, vê se confere essa ideia de que fala milhões na tradução, né? Não, a NVT. A NVT faz muito, assim. né? Na NVT NVT vai... NVT fala muito. A coisa do texto seria literalmente, sei lá, 10 mil. A NVI, não, a 10 NVI mil, fala o grego. muitas moedas de prata. O grego acho que traz 10 mil. Por Que é muitas. million. Ok, de qualquer jeito é assim. Tem uma nota de rodapé aqui A na NVT. ideia é uma quantidade muito grande. 10 mil talentos. É isso. E o talento não E o talento era uma medida de peso, de ouro ou de prata, equivalente a 35 quilos. Ou cerca de 6 mil denários. Daí... É muita coisa. É muita Por coisa. isso que milhões a ideia é essa, não era pra calcular, é um número muito Não, alto. ele é tão pesado que isso aí não teria balança direito pra pesar. É uma coisa assim muito... Eu acho que por isso que a tradução optou por milhões, né? Pra dizer uma eu coisa... acho... E é essa a ideia. É É uma tipo ideia... R$1 milhão em barras de ouro que vale E se você colocar em paralelo o exagero que Jesus fez os 70 vezes 7, Sim. é a mesma É a coisa. mesma É um coisa. negócio de uma coisa exageradamente. Completamente fora do E mensurável. o cara fala assim, você tá me devendo isso e você tem que... Hoje chega. Chegou no limite. Vamos dizer, chegou no 7. Chegou no limite que você já tentou me pagar, que você já tentou, já fui lá, já cobramos. Hoje é o limite. Você vai vender tudo que você tem. E é difícil para nossa cultura, porque ele vai ter que vender mulheres, que a mulher é uma aposta. Você vai vender mulher, você vai vender tudo que você tem, não sei o filhos, os quê. bens. E você vai ficar Ele preso. mesmo. Até me pagar. Então, ele às vezes o cara vendia ele mesmo como escravo. Isso. Mas o fato é que aqui, assim, não, você vai estar preso. Eu não quero ser como escravo, porque você não vale tanto assim. Você vai ficar como escravo, Preso. então, como preso. Mesmo, assim, as prisões lá como Seus castigo. parentes vão trabalhar. Prisão como castigo é uma prisão difícil daquela época. Não era... Mas aqui tá falando que ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e os seus bens fossem vendidos. Então a talvez forma que ele... teria de Mas não pagar. tem prisão nessa? Só no Ele final. vai jogar no prisão final, no Só na final. terceira cena? Vai jogar Tá prisão bom. no final. Então essa primeira No cena, começo ele seria precisa vendido ser como escravo. vendido como escravo para pagar uma... E provavelmente é uma fração. Sabe? É só uma... É um ato assim, quero perder o menos possível. Ele tá fazendo perder o menos Redução possível. de danos. Redução de dano. E aí ele se ajoelha e se humilha. E pede perdão. Essa é a primeira cena. Não, ainda não. Aí a primeira cena acaba com o Senhor exercendo uma misericórdia não encontrada, principalmente para esse tipo de pessoa, que Pra é esse muito tipo de rico. dívida. Nem para esse tipo de dívida, nem para esse tipo de coisa. E Sabe o que acabamos que é a isso? primeira cena dele saindo. Isso é Jesus fazendo a antítese de Lameque de novo. Então, vamos lá. Fala aí. Fale-me mais. O que você está esperando como leitor é o que o cara da antiguidade estava esperando a respeito de um grande senhor de muitas terras. É uma pessoa dura, é uma pessoa que exerce a sua própria justiça, mais ou menos na linha daquela outra parábola que o cara enterra o talento porque ele diz, eu conheço meu senhor, ele colhe onde ele não plantou, eu sei como é que é esse pessoal que tem terra. E Lameque era esse paradigma de proprietário de terra, de grande senhor de uma grande cidade, de grande líder, essa liderança patriarcal que é sempre furiosa, que é sempre E que já está predatória. E é interessante, no contexto já está explícito que quem vier não vai ter misericórdia, porque eu sou o cara que vinga 70 vezes 7. E aqui você tem de novo aqui a antítese de Agora, Lameque. vocês- E aliás, Jesus conta a história
criando a expectativa de você ver um novo Lameque. Porque, ó, é o Senhor dizendo, o Senhor ordenou. Antes da misericórdia, o Senhor ordenou. Não tenho que pagar? Então vai. E no ato 3, talvez é um Lameque que ele vai falar. Vocês queriam ver, se vocês estão vivendo de uma forma que vocês vão criar. Bom, a gente chegou ainda no episódio no ato 3. Esse é o primeiro ato. Agora, uma coisa que eu pressuponho, vê se vocês concordam comigo. Até mesmo um líder desse, um chefe de. Como é que seria isso que você falou? Um Lameque da vida desse. Perdoar, hoje é bem visto. Hoje é lindo. Será que era bem visto na época você vai abrir que Jesus está contando? Cara. Você vai abrir precedente, um monte de gente será que tá isso aí nossa, que bacana. Ou isso aí é um sinônimo de fraqueza né? De um cara, pô, você é mole, hein? Tá molão, hein? Se você vai fazer... Entre pares, com certeza é um sinônimo de fraqueza. Eu vou mencionar aqui uma legislação do período, só para você entender mais ou menos como isso funciona na cabeça do romano. Tá? Na cabeça do Império Romano, nesse período aqui. Augusto, quando ele... Augusto é Cláudio, tenho quase certeza que é Augusto. Preciso conferir, mas ou Augusto ou Cláudio, um dos dois. Quinta C, mais ou menos. Período do começo aí da vida de Jesus. É Augusto. Ele passa uma lei, um edito de Augusto, que diz o seguinte: o chefe de uma família, em nome da honra dele, é permitido matar a sua filha e a sua esposa, caso elas lhes tragam desonra com algum homem. Então ele pode... É o crime de justiçamento, é a ideia que a gente tinha até pouco tempo atrás no próprio Brasil. Legítima defesa da honra. Da legítima defesa da honra. Isso existia... De certa forma tinha em Levítico, certo? É um pouco diferente, mas de qualquer forma, qual que é a ideia? Se você é um senhor da família, ou seja, isso é válido para esse cara aqui, que é um dono de casa, o dono de uma casa. Aquela história da autoridade dentro de um oikos, que a gente até comentou no... E que, de certa forma, o cara que deve também é um doninho de casa. Esse aqui a gente pode chegar lá depois. Tem o donão e o doninho. Mas assim, o que acontece? Você cria uma legislação especificamente voltada para a defesa pública da honra desse cara que precisa ser visto como alguém que está no controle. E isso vai até as últimas consequências, como o próprio assassinato de um filho, de uma filha, de uma esposa. Tá? Então, é legítimo... Que Herodes faz isso, né? Herodes faz... Outras motivações. Não é uma questão de traição, né, do sentido mas amoroso. Ele manda matar Mariane. Na verdade, ele submete Mariane a um juízo e ela é condenada à morte, mas por causa de um levante militar, que ele suspeita que ela teria... que ela teria feito, né? Mas a gente, pelo menos na versão de Flávio Joséfo, parece que Mariane era inocente. Os filhos de Mariane não. Aristobulos e Alexandre de fato fizeram um levante contra Herodes. Morreram também? Morreram também. Não morreu. Mas aí você vê. Não, mas aí você vê. Nesse caso, uma coisa você tem razão. Nesse caso, você tem Herodes defendendo o que é seu de a honra, o seu domínio, o seu poder, a legitimidade dele matando todo mundo, a esposa e os filhos. Era ela que dava legitimidade a ele frente aos judeus. Mas ele usa ela era isso descendente de forma, entre aspas, legal para matá-los e daí só tornar ele uma descendente. Ok, e aí a gente pega esse final desse primeiro ato com esse senhor, tipo uma espécie de Deus aqui da terra, um senhor da sua casa ali, perdoando generosamente, nunca se viu, e até de um jeito que pode causar uma má fama. Eu acho que o horário no horário que a gente tá, até dá pra usar esse tipo de palavreado, um bananão. Um bananão. Ele preparou o punch, mas ele se desonrou, né? Ele mesmo se desonrou. Desonrou e abriu brecha pros outros. Abriu brecha. E eu acho que um ponto interessante, às vezes a gente pensa, cara, ele levou prejuízo, né? O Senhor. Tipo, não é uma questão de... você fez foi uma ofensa grana, né? Financeira. Tipo, uma ofensa que ele precisaria, de alguma maneira... É um perdão às suas próprias custas. E aí a gente entra no ato 2. Vai falar que ele sai desnorteado desse encontro, porque ele pode quase
quase perdeu a vida, né? Vamos dizer assim, ele quase virou escravo, perdeu tudo. Só que ele também deveria sair muito, muito feliz, porque ele acabou de ser perdoado com perdão, ninguém viu na história. E aí ele vê alguém que devia uma fração, porque aí o papel inverte. No segundo ato dessa história, ele é o senhor, na proporção dele, é o senhorzinho ali. Mas ele também tinha gente que devia a ele também tinha um certo comando, ele podia exercer algumas coisas de honrar sua pequena casinha ali, que cuidava do bairro. O outro cuidava de toda uma cidade. Esse cara cuidava num bairro, na rua, ali. E aí ele vê uma... bem de proporção menor, mas e o semelhante, texto, né? de novo, o texto está trazendo, primeiro, é interessante, a história de Jesus é uma bela obra de arte, porque traz literalmente os mesmos personagens, né, invertidos aqui, a mesma história, só que ele deixa bem clara a diferença de proporção. Que eu acho que isso tem tudo a ver com o começo ali do contexto de 7,70 vezes 7. É assim, é bem claro, apesar que tudo é 7. Mas assim, você vai vendo assim, essa diferença de proporção. E acontece igualzinho a história repete, pode ter poucos detalhes, mas ele fala, você me deve muito, vou te prender, vou fazer não sei o quê. Aí fala que ele mesmo pega pelo colarinho, né? Pega pelo colarinho, dizendo assim, ele ficou possesso, porque ele quase morreu. E aí ele fala, talvez, cara, o mais interessante é que na cabeça dele, isso já sou eu fazendo inferência. Você querendo talvez passar um pano assim, pra ele. Ele tá assim, se pessoas como você me pagassem, talvez eu não passaria pelo constrangimento que eu acabei de passar. De ter que implorar. Se pessoas como você pagassem, a gente não viveria tendo que perdoar. Só que não é verdade. Não seria nem perto da verdade. Se pessoas como você guardassem o sábado direito, o Messias já tinha vindo. Essa é a mentalidade do primeiro século. Se pessoas como você pregassem o evangelho em todo o mundo, para toda criatura, Jesus já tinha voltado. Então viria o fim. Então é mais ou menos essa situação. Aqui a gente está falando de um trabalhador que tem um outro companheiro trabalhador também que está devendo um trabalho uma dívida que em 90 dias você consegue pagar. Uhum. O outro estava devendo milhões que era impossível. Gerações não iam pagar. Gerações não iam pagar. Aqui a gente está falando de 3 meses de trabalho. Isso. E aí o cara implora. Igualzinho. A cena tá igualzinho. Implora e fala, por favor, me perdoe. E ele fala, não. Não. Tá me achando com cara de E lança ele na prisão ou não? Como é que é a expressão? Não é ele que lança, né? Mas chama alguém para intermediar, falando, não perdoa. Mandou que o homem fosse lançado na prisão. O mais legal são os X9, né? Aí os companheiros dele, que sabiam de toda a história, fala, mano, vão falar pro outro cara. Olha esse maluco, acabou de ser perdoado, não sei de quanto. O absurdo era tão grande, né? O absurdo era tão grande. O absurdo era tão forte. Não é só um absurdo. O cara acabou de ser perdoado num negócio que assim, ainda tá reverberando aqui. É um negócio sim, que os amigos, as pessoas viram isso, né? E eu acho que aí... Bom, eu já vou fazer a cena 2 com a 3, que eu acho que tem mais a ver. E aí chega no ouvido do grande senhor que o cara não tinha perdoado. Ele manda voltar. Ele volta atrás. Cara, ele volta atrás. É quase que, não, era como se esse cara deveria chegar e falar, não, você deu sua palavra, você vai voltar atrás? Ele fala, vou voltar atrás. Com certeza. Cara, ele volta atrás. Que também é tudo... Essa história aí tem várias coisas que... servo mal. Eu falo, pô, cara, tu é um servo mal, cara, você... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar atrás, você vai ser lançado na prisão e você não sai lá até pagar o último centavo. E o argumento é, acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, né? Como eu tive de você? Isso, ele fala, cara, você não... E aí é muito interessante. E aí sim ele não quer nem que o cara seja vendido. Não, você não vai ver. Eu vou fazer um negócio que... Para ser torturado. Para ser torturado. Ele foi preso para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. E o cara que ele mandou ser preso foi só preso até que tivesse pago toda a dívida. E de novo, a porção vai aumentando. Uma coisa muito forte que é prisão não é para ficar preso, né, naquela época. Isso é muito recente. Ou seja, prisão ele provavelmente seria torturado, solto para tentar pagar, depois ia pegar. Toda vez que ele fosse cobrado, seria torturado de novo até pagar todos. Era uma vida do inferno.
Ele não ia ficar na prisão, mas ele vai ter uma vida do inferno, literalmente. Que até porque quando você vai fazer a aplicação, você já joga lá no inferno. E aí a gente tem essa história que acaba desse jeito. Eu adoro essas histórias assim que... Não tem assim, Climão? Pô, climazão, mano. Era legal se Jesus pusesse 2 pessoas. Uma foi perdoada e perdoou e saía legal. E a gente teria como acabar essa pregação melhor. Porque assim... mano, acabou. E isso me remete muito ao ensino de Jesus, que ele já vem ensinando em Mateus, dizendo assim, ó, da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. A gente tem um problema na teologia sistemática ruim. Eu já descobri isso pelo Fontana, que tem boa teologia sistemática que eu não tenho acesso. Não, eu nunca ouvi. A boa ele ainda fala, o dia que você ouvir um bom teólogo sistemático, você vai se encantar. A gente tá procurando, viu, gente? Mas não, tô brincando. Tem. Existe, a gente só não acha. Existe. Reza a lenda que existe. Unicórnios e vão ser... Mas isso é um bom ponto. Tenta encaixar a sua teologia sistemática nessa parábola por isso que eu aqui. sou meio desanimado. O Fontana tenta defender, a gente sabe que vocês têm coisa boa. Ele ia tentar, vai. Mas a maioria da teologia sistemática que a gente conhece é uma teologia mais populista, popular, que tem pouca... mais uma coxa de retalho para tentar pegar ensinamentos e colocar tudo junto. É muito bem intencionada, cara. Só que a probabilidade de você conseguir aplicar todos os trechos que citam alguma coisa parecida e colocar uma coisa... temática, já sei, né? extrair Eu iria tudo que a Bíblia diria sobre o assunto. É temática. Eu tenho menos misericórdia. É muito bem intencionado, mas a probabilidade de você falar uma heresia é gigante. Porque você temática. começa Vai ter a que cortar preencher as pedacinho que não lacunas, vai gostou, ter que preencher as joga lacunas. texto fora e depois você fica só com o que porque ela trabalha nos encaixa com o temas seu e não texto. nos temas e não no nos que o texto textos. se propunha Bom, dizer, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte, toda vez que Jesus falava, do mesmo jeito que você perdoar, eu vou perdoar, a primeira coisa numa cabeça meio sistemática de Deus é que Deus justo é esse que a justiça dele se regula no padrão humano ou num jeito do homem. Então isso aí não é justo. E aí eu já ouvi barbaridade sobre esse texto que não está no texto. E quando você ouve isso, é quase... Assim, agora eu vou dar a minha interpretação e eu quero que vocês, de repente... Vocês já me humilharam aqui com os meus nomes que eu tenho, Não, com a minha foi dislexia. você Vocês já me humilharam Nossa, com a minha dislexia. eu tô arrependido. Eu tá mesmo, porque você me poucas perdoa? coisas pegam no bullying comigo. Sabe né? sabe aquela perdoa? conversa Ele inicial sobre ele o não salário, perdoa. Fontana? Agora. Agora... Eu já pedi Mas perdão o que aqui. machucou não foi o Greg, porque ninguém sabe nem falar esse nome. O que machucou foi o Teodoro ser trazido outra vez. No outro episódio. No outro episódio já tinha... Era ameaça fantasma, a gente já tá aqui na Vingança do City. Você tá... Bom, deixa eu te falar a minha interpretação aqui. Na minha cabeça, o que dá mais raiva é o Renato rindo lá no fundo. Mas ele riu do Star Wars agora, não foi de você. Tá bom, Não, jamais. Jamais. Longe do contrário. Peraí que eu até perdi o fio. Sua interpretação. Não, a minha interpretação é o seguinte. Também que é sistemática. Acaba sendo, é difícil Então, de sair é isso disso. que o Vitor É tá isso que o certo. Vitor fala. Todo mundo vai teologia sistematizar, bíblica só tem razão se ela cair numa sistemática, mas do fruto de uma teologia É bíblica. inevitável. Isso é um outro papo que a gente tem no Teologia outro sistemática é podcast. inevitável. É inevitável. A gente pode fazer uns podcasts desse, inclusive. Podia né? fazer Assim, a minha meio- parte no isso. Eu também gostei. Vamos fazer, conversar. Acho que seria muito legal. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. É mais ou menos assim. Se você... Eu vou pensando já até fora do autor de Mateus, Paulo, a Tiago mesmo, que aí já está meio no mesmo campo. Essa turma aqui é mais ou menos assim. Se vocês querem se comportar puramente com a lei, puramente olho por olho, dente por dente, vocês vão Toma cuidado. colher um Deus olho por olho, dente por dente. Se você não é necessariamente quando Deus quando Jesus fala, do mesmo jeito que você vai ser julgado, vai ser julgado, é como se fosse vários níveis. Vamos ver até onde eu vou e Deus vai. Não, tem 2 opções aqui. De um Deus gracioso. Essas 2 opções não mudam o caráter de Deus. Nas 2 opções é um Deus que está se revelando com graça, só que se você quer tratar só com quem cumpre a lei e quem não cumpre, e quem cumpre vai ter graça, e aí, cara, se você vai ser desse jeito, você vai ser tratado desse jeito. Toma cuidado. Se você trata os outros com lei, olho por olho, dente por dente, então você seja o cara perfeito na lei. Se você entende que você não consegue e parou de tratar os outros dessa forma, usando a lei do Senhor para julgar e vingar, você
pode alcançar a graça até quando você falhar. Me parece que é nesse campo que traz, não um Deus que vai... Mas assim, existem duas formas que Deus se revelou. Posso fazer o papel do Paulo? Hã? Posso fazer o papel do Paulo? Não Paulo? entendi. Não entendeu? Não. Alguém pode ou contrapor ou tentar... O que você tá querendo dizer é o seguinte, eu dei uma spaced out, mas eu acho que eu consigo... Esse é o meu medo. Acho que eu piorei a O situação do Vitor Craig não Bowman. vai, ele vai agora diminuir, não era aumento. Agora, até agora ele ia ganhar a mesma coisa, Mas é agora que começa a diminuir o salário. Mas é que a culpa foi minha. Eu dei uma viajada aqui. Não, ninguém faria isso. Quer que eu Você que repita? quer querendo fazer o Não, papel você do entendeu o que eu Paulo falei? agora? Entendi. Você tá entendendo? Fala, tenta falar o que... E Que ver nós se- temos... quando a gente está lidando ali com Jesus, ele está falando... Pegando daquele ponto que a conversa começou antes. Então, do mesmo jeito que a gente tem 3 cenas na parábola, a gente tem que considerar que tem pelo menos 2 cenas antes. A cena anterior é a conversa de Jesus com Pedro. E a anterior a isso é o contexto da conversa, que é a questão da ofensa. Como que você vai tratar a ofensa? Se você vai tratar a ofensa do ponto de vista da lei, você vai conseguir. E você vai e nesse ponto de vista da lei, você está devendo. Esse é sempre o ponto forte do que Mas Jesus isso que é legal, traz porque não no muda. Na nosso minha coração. cabeça, quando eu pensei nisso, assim, interpretei dessa forma, não muda o caráter de Deus. Não, Não é um você Deus falou. que está assim de acordo. É um Deus que está assim. Tem 2 jogos sendo jogados aqui. A lei, que Sério Paulo você vai mais querer- pra frente sério vai que dizer. você vai querer ir por aqui, né? Tipo, dizendo Sério? assim. E Paulo vai desenvolver isso Sim, melhor. sim. É lógico que é uma teologia um pouco mais tardia do que a que Jesus está fazendo, mas mais... Ele está falando assim, ó, cara, isso levou à morte. O Paulo já chama a lei de morte. Porque você sempre que vai julgar o outro na lei, você trazer vai pra querer você... fazer as contas? Você não vai querer dar, fazer cara. matemática aqui? E é o que esse cara falou. Isso. Esse cara, na história, talvez se fosse pensar num cara legalista... Ó, o seu perdão não interfere em nada como ele vai agir com os servos dele. Esse servo dele tá devendo e ele tem todo o direito de mandar pra prisão esse cara. Eu tô Não, falando, na lógica, o cara tá certo. não só na lógica, na lei. Sim. Na lei Sim. dada por Deus. Na lei dada por Deus, que eles estão tanto querendo reivindicar. Né? E alguém chegaria, assim, talvez um mestre da lei falaria, uma coisa, outra coisa. Não confunde. Não mistura, você Jesus. voltando atrás, você tá piorando a sua... Você fez, você quis fazer, eu era contra. Você Eu acho que a quer lei é cobrar que justa o e outro correta. faça, é. Você quer ainda voltar atrás, você já perdoou. Não, você quer cobrar que ele faça a mesma coisa que quer você? Foi cobrar? uma escolha sua. E é exatamente isso Você foi que trouxa. tá rompendo com tudo. É. É assim, meu, caramba, mudou tudo. Então, é porque, no fundo, quem tá cumprindo a lei tá achando que, cara, eu vou conseguir resolver cumprindo. Até nessa lógica. Como se fosse dizendo assim, cara, agora você... Não, não perdoou, agora é problema dele que perdoou. Ué, se perdoou, você não banca o que você fez, a sua escolha. E o outro não fez a mesma escolha, azar o seu. Cada um vive segundo a sua moral. Eu acho que tem uma questão aí que você está falando de escolha e eu tô pensando no seguinte, Gus. Não, eu tô dizendo na cabeça de um Não, cara que... eu tô concordando com você. Você me falou de escolha, me levou num outro ponto. Sim. No fundo, tem um lance assim... Gente, em que lugar vocês preferem viver? Isso. No lugar onde a lei é sempre É ferro cumprida e fogo, vamos lá? ou É num isso? lugar em que o rei é um rei perdoador? Essa é a... Assim, pra mim é muito... Qual que é a inferência, Vitor? Se eu tô seguro de que eu consigo cumprir a lei, eu vou preferir onde a lei é cumprida. Porque eu tô seguro, cara. Nada me ameaça. E outra, quem não conseguiu cumprir é porque é fraco. É isso. Eu tô seguro. Eu tô garantido por quê? Aí pode vir 1 milhão de É coisas. interessante, a gente quer viver num país Sim. onde as leis que a gente... Pensando Sejam- aqui, vamos supor que a partir de agora, no Brasil, tivesse câmeras em tudo, não sei. Qualquer coisa que você fizesse errado, você seria penalizado. Nós queremos viver num país onde a lei é cumprida à risca nas coisas que a gente sabe que não vai errar. Concordo Então eu não e- vou assaltar ninguém. Então o assaltante tem que Não perder. tem perdão. Ah, não sei o quê. Aí, pagar imposto, tudo certinho. Calma aí, a gente sabe que é meio difícil às vezes fazer tudo Peraí, isso. vai que eu erro um cálculo, vai que... Ou usar uma coisa pirata. Ou não sei o quê. Aí você começa assim,
Mano, mas tudo vai ser preso? Não, então peraí. Vamos voltar pra misericórdia. Vamos voltar pra misericórdia. Comprar coisa da China, né? Comprar produto da China. As coisas da China vão ser taxadas. Você viu isso? Agora a gente viveu isso agora. Exato, né? Vai ser, não, taxada, mas... Não, tem que taxar só o que compra aqui no Brasil. Cara, é isso. Marcos, tem um exemplo mais grave nesse sentido. Adolescente que você já pastoreou, vamos preservar identidades aqui, né? Mas assim... não sei se vocês lembram do caso que o rapaz foi pego roubando uma bicicleta, aí tatuaram na testa dele ladrão e vacilão. Dilaceraram, né? Não é nem... Não sei se é a palavra, né? Tatuar. Eles rasgaram. Eles rasgaram, Escreveram... Então, e aí esse garoto, que já não era mais tão garoto assim, escreve: tinha que ter matado. Eu falei, tinha que ter matado. Eu pensei comigo mesmo lendo aquilo, tinha que ter matado. Eu conheço esse garoto aí. Eu sei as coisas que ele já fez. Eu sei qual que é o passado dele. Esse rapaz já cometeu crime. Vender um pouquinho de droga é um pouquinho, mas é vender. Tráfico é crime. E talvez o pai desse garoto, ele ache que o filho dele tendo vendido um pouquinho de droga não seja crime. Mas eu tenho certeza que o pai desse garoto... Né? Não se compara. Eu tenho certeza que o pai desse garoto, se outro garoto vendendo droga, não sendo morador de Alphaville, aí é crime. E pro filho dele, que nunca tinha usado. Né? Se fosse vender pro filho dele. Então, se alguém roubasse a bicicleta desse cara. Agora, isso a gente está falando de leis de um país. Jesus aqui, ele, claro que abrange isso, mas, cara, a gente faz isso com religião, velho. Uma boa parte de Mateus tem a ver com essa história. Eu quero um Deus que cumpra a lei à risca. Por quê? Porque eu montei um sistema religioso já com a minha cabeça, já montando um sistema no qual onde eu sou forte é pecado, onde eu sou fraco a gente relativiza. E os sistemas religiosos, eles são assim. Por isso que a gente vê, por exemplo, o pecado agora, cada vez menos se fala pecado. Os pecados financeiros estão sendo amenizados. Isso. Pecado de orgulho, pecado de inveja, de gula, pecados de... Todos os outros pecados, assim, são colocados. Pecado de não permanecer casado. Pecados de cobiçar as coisas alheias. Cobiçar a coisa. Alguns pecados estão sendo colocados como virtudes na estrutura religiosa. E aí o pecado sexual... O pecado sexual que visível. Eu não vou cometer. Ou que eu vou cometer e consigo esconder, talvez. Ou eu vou cometer e esconder, exatamente. Então, assim... Eu não sou vacilão, o pecado sexual não dos héteros. Dos héteros a gente... É difícil. Os pecados sexual dos outros que eu não tenho, assim, nem a tentação. Pode ser. E aí, esses aí, não. E outros pecados, outras coisas. Ou a política, o pensamento político que não tem perigo de eu flertar. Isso é um pecado, sei o quê. Mas o meu aqui, com todos os erros... Esse não é cristão, né? Esse não é cristão. Nem é cristão. Não é cristão. Cara, mas é isso, cara. Aí você chegou num ponto que é isso. O reino... E aí faz todo sentido. Do mesmo jeito que você perdoar alguém que te ofendeu... Porque tem isso. A gente sempre usa alguém que te ofendeu como alguém que fez algo errado contra você. Pensando nessa perspectiva, que eu nunca tinha pensado... É alguém que te ofendeu, e a gente vê isso, hoje a gente vive uma cultura muito de ofensa, sem a pessoa nem ter feito nada de errado pra você. Que é uma coisa assim, é isso. A pessoa, ela tem uma fraqueza... A existência dela me ofende. Só a existência dela, o jeito dela pensar é uma ofensa. A quem ela tirou uma foto e postou é uma ofensa. O texto dela é uma ofensa. E aí... Tá me atacando. E mesmo assim, Jesus falou, o jeito que você perdoar, você será perdoado. E aí aí dá para entender a aplicação. Porque Deus, desde o Antigo Testamento, é um Deus de misericórdia 70 vezes 7. Não é agora. Então, quando você vai ver, quando Deus se apresenta, lembra no texto que na história original, o texto que você pregou em Êxodo, Luiz, um tempo atrás aqui na igreja, que era sobre como Deus se apresenta, um Deus que perdoa de gerações e gerações sua misericórdia. Esse é o... Quando os judeus estão ouvindo... Para um dono de terra é ruim, mas para Deus é o nosso Deus verdadeiro, ele é misericordioso. Ele pune, sim, mas ele é misericordioso. Ele não faz ele perdoa 1000 gerações.
Então, assim, às vezes até a terceira ele tá ali, ele tá fazendo a punição, Olha, ele que não é um Deus interessante isso. mole, mas ele é misericordioso. Você pode pertencer a esse Deus. Às vezes eu gosto de pertencer a um Deus misericordioso. E aí eu tô tão confortável pertencendo a ele, que também, afinal de contas, ele é Deus. Não quer dizer que eu preciso... Só que traz pra prática na tua Entendeu? vida, né, cara? Não É quer dizer isso. que eu preciso também ser parecido com ele. Basta eu adorá-lo por ele ser misericordioso. E outra, né? Misericordioso comigo. Amém. Né? Se é misericordioso família. com Nínive, não. vai Aí ser... não, comigo, que você tá ainda aqui na nossa cabeça, é individual, mas comigo, o nosso povo. Sim, não. Quando eu falo Nínive, eu já tô Isso, incluindo Quando você essa. fala isso, é que... Porque até então... Misericordioso com Nínive? E é isso, Com cara. povo A história infiel, de né? Jonas é Com- isso. com A história uma de Jonas é raça isso. infiel. O Senhor, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Com os nossos. Com os nossos. Agora, isso daí coloca a gente no banco do réu Pra caramba. de um jeito assim. A igreja super conservadora tá lá no banco do réu, porque montou a igreja super conservadora, porque a gente acha que montamos dá o sistema, conta, né? Dá montamos o conta. sistema religioso aqui de um jeito que para nós é tranquilo. A igreja super progressista tá lá no banco dos réus, porque não, nós somos progressistas, cara, a gente que fez tudo certo. A igreja moderada fala, não, nós somos melhor que as outras duas. E a gente não caiu em nenhum dos Isso. Cara, eu extremos. tava com medo aqui, fiquei até sem ar. Quando você falou, a gente coloca a gente, eu falei, onde ele vai colocar a vila? Ainda bem que você nem falou. Não, a vila não é nem progressista, nem conservadora, nem moderada. A igreja é certa Muito pra você. pelo contrário. Aquele- Venha, você nem progressista, também. nem moderada, nem conservadora. Muito Nem pelo contrário. nada. É a muito pelo igreja certa contrário. pra você. Não, Olha o absurdo. Mas você sabe que eu acho que, em resumo, e aí trazendo talvez pro começo lá, né, do maior e o menor no reino dos céus. Para você perdoar, você precisa descer do pedestal, né? é isso aí. Você precisa descer do seu pedestal de julgamento e olhar para a sua dívida, para o tamanho da sua dívida. E aí, como Jesus faz isso em todas as parábolas, ele coloca quem é o próximo do samaritano, né? Assim, quem é o seu próximo? Na hora que você estiver na pior, quem que você deseja que seja o seu próximo, né? Ele coloca o ouvinte ali no necessitado, né? E aí no reino do céu, no Sermão do Monte, o reino dos céus é de quem? Dos pobres de espírito, dos que choram, dos que admitem que não são tudo isso, né? Então acho que esse caminho do perdão, do descer do pedestal e de entender, cara, eu tô sujeito a isso também. Por que eu não vou perdoar? Né? Essa coisa que ela falou do caminho, do perdão, que eu acho que é interessante, que tem essa... Trazendo um pouco o Pedro na aplicação, no comecinho aqui, né? Quando ele vai falar... Ele acaba de explicar aquilo que a gente falou da restauração. Como que faz para restaurar um irmão? Qual o processo que você faz para ir lá restaurar? Aí o Pedro entendeu. Caramba, que processo penoso, né? Não dá para repetir isso tantas vezes, né? Se alguém pecar contra mim... Qual que é o limite, até Jesus? Qual é quantas o vezes eu vou ter limite? que fazer esse procedimento, né? Então é uma coisa que nossa alma anseia por isso, no sentido de... Tá certo que tá no relato de João, mas é muito bonito, né? Ver Pedro, Jesus chegando para Pedro e restaurando ele e perdoando, perguntando 3 vezes, muito simbólico, porque nesse processo você vai lá sozinho, depois você leva alguém, depois você leva a comunidade. Sempre tem esse processo, você ir tentando 3 vezes e mesmo assim você vai perdoar. Pedro passa por esse processo de restauração ele que Jesus passa ensinou, né? E Pedro ele vai experimentar isso na prática. Quando ele pensou, não, o que eu fiz é muito maior que 7. Talvez ele nem lembrava quase como Jesus falando, Pedro, quando eu falei aquilo era verdade. Não estava brincando. Eu acho que isso é uma coisa da parábola. Talvez eu possa estar indo um pouco longe, mas para mim traz uma lição muito forte, que é o seguinte: a gente pode experimentar o maior perdão do mundo, mas se não vigiar, a gente pode esquecer de derramar um pouquinho disso para os outros. As circunstâncias da vida, a raiva que a gente tem às vezes sendo pego, as fraquezas dos outros que a gente não tem, a gente pode experimentar o perdão de Deus e não perdoar. E o que a parábola está dizendo é: vigia, foca no perdão. Não foca no outro, não foca na dívida do outro. Foca no perdão que você recebeu. Porque se você focar no perdão que você recebeu, quando chegar o outro, você vai comparar. Era só aquele cara comparar. Caraca, cara, tô com muita raiva de você, mas o que eu acabei de ganhar, cara,
Vai embora. Quem sou eu? No mínimo que alguém deve pensar, sendo muito mesquinho, eu vou perdoar até chegar na quantia dos milhões lá. Nunca vai chegar, então você nunca vai parar de perdoar. Porque é isso, quando você falar, eu vou perdoar até chegar o perdão que eu recebi na cruz de Jesus. Vamos para matemática? Vamos para matemática? Você quer ir para matemática? Você nunca vai chegar lá. Quem perdoa, nesse caso, né, quem perdoa é maior. Geralmente, no primeiro conversa aqui, na primeira parte, por um contexto, a gente entende que ele parece, entre os pares, ele parece bobão. Ele parece idiota. Por que você perdoou? Aqui, maior é quem perdoa. Agora, uma outra coisa que a parábola traz também por que Jesus, eu fico pensando, por que Jesus não quis que essa parábola fosse bonita? Ele poderia arranjar de um jeito que acabasse legal. Mas ele acabou dizendo, olha, um Deus perdoador vocês têm desde o Antigo Testamento. Dá a impressão que ele está dizendo assim, o que eu vim trazer não é... Vocês veem a mim, vocês veem o Pai, eu sou um Deus perdoador, eu sou um cara que vai perdoar, mas o que eu vim trazer é o Espírito que vai fazer a nova humanidade perdoadora. E se você não viver isso, não adianta você alegar de um Deus perdoador. Você não vai jogar isso na cara de Deus contra a parede dizendo, você vai me perdoar, mesmo eu, não. Você... É quase como assim... Se você tá vivendo, se você experimentar vai passar vergonha. Se você vai experimentar o que eu vou dar para vocês têm que perdoar de coração. É quase como essa noção. Como assim, quem não perdoar de coração o seu irmão é mais ou menos isso que vai acontecer. Não sei. Não é uma mensagem, é uma mensagem de alerta. Aquelas parábolas, vigia. É agridoce, né? É agridoce, olha. Mas no fim das contas é bom. Porque experimentar perdão... De novo, vai um pouco na linha daquela história de que você aprende algo no sentido bíblico da coisa, hebraico da coisa, não só quando você entende cognitivamente, mas quando você vivencia. Então, você vai numa igreja super bem educada e pergunta... O que é graça, gente? É um favor? É a igreja inteira, em coro. Imerecido. Naquela igreja que todo mundo sabe que é graça, você ainda vê uma igreja legalista. Aí você fala, como que é possível isso, se todo mundo sabe o que é graça? Porque para você saber o que é graça, não basta cognitivamente entender. Você entender o conceito não é... Você precisa ser gracioso. Essa é a vivência. Entender que você recebeu graça. Isso. Para a partir daí você, né, de alguma maneira, isso te transformar. A graça te transformar. Né? E o perdão, de certa forma, é idêntico. Você perdoa porque você conhece o perdão. Você foi perdoado. Cara, eu conheço muita gente, eu acho que vocês também, na vivência pastoral de vocês todos, muita gente que tem muita dificuldade em acreditar que Deus perdoou. Sim. Muita gente que tem dificuldade em aceitar o perdão de Deus. Eu acho que uma parte disso, não todas as pessoas, mas eu acho que uma parte dessas pessoas talvez tenha muita dificuldade em perdoar também. Sim. E o dia que elas comecem a perdoar, acho que talvez elas comecem a entender... A parábola não diz isso. Não diz isso, mas eu acho que você encontrou um pouquinho aqui também aquele cara agiu como se ele tivesse ganhado um prazo a mais e não sido perdoado. É como se o cara falasse assim, ele foi perdoado, mas ele ouviu assim, tem mais um ano para você conseguir o que você tem. Né? Só perdoei os juros. E sai daqui e arranja. E ele foi viver uma vida de conseguir o dinheiro. Ele foi viver as boas obras para tentar agradar a Deus. E o que Jesus falou, eu te amo, e eu te perdoo, e você vai viver uma vida legalista para conseguir o amor de Jesus. E você vai lutar uma coisa impossível, que já foi dado, mas a gente vai viver. Você é perdoado, mas você vive como se você nunca tivesse sido perdoado. Só um tempinho a mais. Você não vai ficar preso. Tem uma experiência da minha vivência. A Adriana minha esposa fez teologia. Assim que a gente reconheceu que a gente tinha uma vocação ministerial, ela fez teologia. E ela se recusou a ser... a gente estudou numa escola bem diferentona. E aí, na hora que ela percebeu que o diploma dela não ia ser de teóloga, ia ser de educação cristã, ela falou, me recuso a me formar. Não vou pegar esse diploma.
E se posicionou assim e foi assim para a vida. Mas ela fez teologia primeiro que eu. E aí, uma das coisas na nossa vivência de casa... Só para eu entender, ela ganhou esse diploma só porque era mulher? Porque era mulher. Aí ele um teólogo naquela escola... Ficou meio assim mesmo. Teólogo naquela escola não podia Ser não mulher. podia ser teóloga. Não podia ser E ela era... Palavra que não tem feminino. Modéstia à parte, né? Ela era melhor que a maioria ali. Então, eu falou, não tem sentido. E ela se recusou a se formar e pegar o diploma de bacharel em educação cristã ao invés de bacharel em teologia. Mas aí, o que mudou na nossa vida em casa? Depois dela aprender com mais profundidade a questão do perdão. Por exemplo, essa parábola. Um dia, a gente se desentende lá e eu ofendo ela e ela sofre com isso e eu peço perdão para ela. Aí ela fala para mim, eu falo para ela, me perdoa, e ela diz assim, eu não tenho escolha. Você está perdoado. Era a primeira vez que ela estava reagindo assim. E aí eu falei, mas você tem escolha? Ela falou, não. Eu não tenho escolha porque eu te amo e porque Jesus me ama. E aí eu aprendi uma lição sobre o perdão e que a gente carrega até hoje. Então a gente lida com isso. Nossas crianças repetem isso. Quando a gente está falando, ensinando sobre o perdão, eles também repetem isso. Dentro da nossa vivência familiar, a gente lida com esse fato, mas é lidar com uma profundidade sobre o perdão que não tá, ninguém que está raso consegue encontrar. Quando ela fala não tem escolha, eu acho que a gente ainda pode transformar isso num legalismo. Pode ser moralismo. Mas é uma não escolha dizendo eu mergulhei tão profundo nesse amor, nesse perdão nem tem outro não tem caminho. outra possibilidade. Não tem outro caminho. É isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho que eu acho que a gente poderia aterrissar o nosso podcast. Você gostou? Eu quero convidar você para curtir o vídeo, se você está assistindo no YouTube, compartilhar com seus amigos, avisar a turma lá da igreja. Olha, a gente tem esse podcast que é bacana, que a gente dá uma mergulhada legal no texto. Se você está no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas, que assim a gente chega para mais gente, a plataforma continua sugerindo o nosso podcast para outras pessoas. A gente se vê terça que vem com mais um Cozinha na Mensagem. Tchau!